Olá, 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 muito bem, boa tarde, paz seja sempre com todos. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse-lhe: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o povo trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles. Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar
o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Muito bem, isso está no livro de Neemias, capítulo 13, versículos 1 a 22. Nós temos aqui a história contada acerca dos estrangeiros que foram separados de Israel, de Tobias, que é expulso do templo, quando é restaurada a manutenção dos levitas e também o restabelecimento da observância do sábado. Muito bem. Eu vejo aqui algumas coisas que me remetem ao dia de hoje no Brasil. Nós vemos aqui, por exemplo, que todas as ordenanças de Deus estão sendo destruídas, estão sendo lançadas fora. Por exemplo, o casamento hoje está sendo, digamos, discutida a possibilidade de homem com homem, mulher com mulher. Ou homem com carro, mulher com estação de trem, homem com moto, né? Homem casando com moto e mulher casando com cachorro e vice-versa. Gente, o homem foi feito macho e fêmea, conforme está lá no livro de Gênesis. Macho e fêmea os fez. E provado em toda a natureza que apenas macho com fêmea, fêmea com macho produzem. Você não vê na natureza, em lugar algum, homem com homem, ou macho com macho. Só ou fêmea com fêmea, somente macho com fêmea. Vai haver a produção, ou seja, a reprodução. Né? Nós teremos aí, após a união, a manutenção da família, ou seja, povoai a terra. Povoai a terra como? Se você casou com homem, homem com homem, não dá nada, não tem como povoar terra. Consequentemente, pelo ponto de vista cristão, não se vê como poder-se-ia povoar uma terra se você não vai reproduzir. Ah, mas reproduz-se em laboratório. Muito bem. Eu até posso admitir a ciência entrando nisso. De qualquer forma, eu não tenho como não entender que você vai necessitar do esperma macho e o óvulo da fêmea, juntá-los para poder fazer, ainda que in vitro, a reprodução. Muito bem. Além disso, nós vemos as condições. O menino, quando nasce, ele nasce de uma forma genética que externamente você percebe que ele é um menino. Ele tem o membro sexual. A menina é a mesma coisa. Você observa nela, na forma que nasce, no seu desenho anatômico, você percebe a forma da genitália feminina, ou seja, a vagina. Consequentemente, você percebe no menino o pênis, na mulher a vagina. Você percebe que nasceu homem ou mulher, macho ou fêmea. Consequentemente, você está dando a essa pessoa, a esse ser, uma personalidade. Esse ser, ele nasce com uma personalidade. Homem, mulher, macho ou fêmea. Se depois que ele crescer, ele resolver fazer uso dessa genitália de forma esdrúxula ou distante daquilo para o que ele foi concebido, isso é um problema pessoal dele. A própria palavra de Deus nos remonta e nos mostra que Deus deu a todos o livre-arbítrio. Você pode fazer exatamente aquilo que você quiser da tua vida, não tem problema. O que você fizer da tua vida, lá Deus estará. Se você for para a direita, lá Deus estará. Se você for para a esquerda, lá Deus estará. Se você voltar atrás,
lá Deus estará. Se você é homem e resolve ser mulher, lá Deus estará. Se você é mulher e resolve ser homem, lá Deus estará. Não pense você que o fato da sociedade aceitar homem com homem ou mulher com mulher vai fazer com que você gere filhos. Você não tem condições normais de gerar filhos. O homem não tem o útero, consequentemente, ele não tem como ovular, consequentemente, ele não vai ter como gerar um filho em seu ventre. Além disso, caso, supondo-se que porventura ele viesse a ter um filho, imagine-se por onde sairia esse ser. Né? Muito bem. De qualquer forma, nós vemos que a natureza dos seres começam a ser alteradas. Então, nós vemos que há uma necessidade da expulsão de Tobias do templo. Quem é Tobias? Tobias aqui representa o mal. Tobias aqui representa aquele que queria impedir a reconstrução do templo. Portanto, que era Sambalate e Tobias. Muito bem, portanto, Tobias aqui tem que ser expulso. Quem é Tobias no nosso caso? São aqueles que querem nos incutir essa linha de pensamento que foge de todo o construto natural da vida. Nós não temos como admitir um homem com homem, uma vez que ele não tem como repovoar a terra, e nós não temos como permitir, por exemplo, que uma criança possa ser criada sem a sua identidade, sem a sua natureza perfeita como ela é. Quem é você, Juquinha? Quem é você, Mariazinha? Como você vai ser criado? Você vai ser criado como menina, você vai ser criado como menino. Não que um não possa brincar, a menina não possa brincar de bola, o menino não possa brincar de boneca. Podem brincar, inclusive juntos. O que não pode é ser queimado etapas. A criança tem seu período lúdico, necessita daquela etapa, daquele viver aquele momento, sem que seja lhe imposto condições sexuais para a vida. A criança tem a sua natureza normal e natural da curiosidade, que ela a seu tempo vai exercitando para descobrir isto ou aquilo. E no momento que ela começa a descobrir, é que ela vai se identificar no meio como um reprodutor ou como uma reprodutora. Aí é que vai se manifestar o instinto macho ou fêmea. Por enquanto, ela é o macho em criação ou a fêmea em criação. Ela está sendo formada, ela está sendo induzida a ser um ser humano com conhecimentos gerais de matemática, física, química, história, geografia, poesia, enfim, arqueologia, filosofia, enfim, tudo aquilo de que ela necessita para que o intelecto dela cresça e para que ela possa identificar-se no seio social como este ou aquele que vai participar da construção da sociedade. Ela vai optar por ser médica, engenheira, advogado, ou médico, engenheiro, advogado, não importa, ou mesmo lixeiro, não importa, todas as profissões têm os seus valores sociais, têm que ser, inclusive, muito bem pagos, inclusive o lixeiro, por quê? Porque uma sociedade sem o lixeiro, o que é dela? Então nós não temos que nos preocupar com esta forma ou aquela forma. Nós temos que entender que todos são iguais perante a lei e principalmente perante Deus. Nós somos seres e precisamos restaurar tudo aquilo que Deus nos deu, restaurar os nossos muros, restaurar nossas condições de levitas, para que nós, tendo essa restauração,
nós possamos ter o restabelecimento da observância daquilo que nos determina Deus para nossas vidas, o que é o sábado. O sábado seria as ordenanças de Deus para nossas vidas. Eu tenho que andar desta forma, não é para agradar a Deus, é para que seja melhor a minha vida, para que eu viva melhor. Vivendo melhor, eu tenho como louvar, honrar e glorificar melhor a Deus, sem que eu caia naquela esparrela de estar me debatendo contra Deus, brigando contra Deus. Eu tenho que mostrar que esta vida que Deus me deu é uma vida maravilhosa. Mostrar a quem? A mim, principalmente, porque mostrando a mim, estarei mostrando a meu irmão. Mostrando a meu irmão, estarei engrandecendo ao Deus que me deu esta vida. A condição de que eu tenha nesta vida, a condição de que eu tenha nesta vida de louvar, de honrar e de glorificar a Deus, está dentro do meu coração. Desde que eu passe a admirar, a respeitar a vida que Deus me deu. Eu quero que pensem nisso e que verifiquem a necessidade constante de estar agradecendo a Deus, conforme Neemias fala ali. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Assim como nós temos também lá de novo, dizendo: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia, nos dois momentos em que nós temos o agradecimento e inclusive o pedido de perdão a Deus por conta daquilo que nós podemos fazer. Lembremos-nos que quem está pedindo perdão aqui é Neemias. Ele pede perdão pelo que, se ele era um homem que fazia as coisas de forma justa. Ele pede perdão porque ele sabe da necessidade de voltar-se sempre a Deus, clamando a Deus por sua misericórdia, por seu perdão constante na vida da gente, na nossa vida, na vida dele. Ele quer mostrar a nós que todos somos, digamos, iguais para Deus. Todos carecemos da misericórdia de Deus. Diz assim também a palavra do Senhor, e aproveito para encerrar. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à
ignomínia como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia do seu povo, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras, capítulo 9, versículos 1 a 15. Trata-se da oração e confissão de Esdras, onde nós vemos Esdras clamando a Deus pela misericórdia, fazendo confissão dos pecados. Remete-se isto aos dias de hoje na nossa sociedade e tal e qual o que está acontecendo. Nós vemos novamente a nossa sociedade sendo degringolada da mesma forma que foi neste período de Esdras. O único detalhe é que aqui Esdras fala tão somente sobre o casamento com outras mulheres de outros povos. Esse problema eu não vejo como o principal, eu vejo como o principal as abominações que trazemos. Trazemos para dentro das nossas casas várias a condição de nossos filhos poder adorar a deuses estranhos, a condição de nossos filhos poder, por exemplo, prostituírem-se, a condição de nossos filhos poderem, por exemplo, casar homem com homem, mulher com mulher, a condição de nossos filhos poder alterar sua fisionomia com com aqueles alargadores, piercings, tatuagens, de forma tal que eles próprios se tornam em abominação a Deus, porque estão alterando, adulterando aquilo que Deus compôs com tanta maestria, com tanta harmonia. Deus te compôs dessa forma, permaneça, louve, honre, glorifique a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida. Não permita que Satanás te faça com que você mude as tuas vestes, a tua afeição para com Deus. É com essa afeição que Ele quer a tua adoração. Que Deus te abençoe
proteja, guarde, liberte e restaure, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Ele está aí como ele está aqui. Não permita que ele se vá da tua vida. Não afaste o Divino Espírito de tua vida. É fundamental para ti a presença do Divino Espírito. Que o Senhor Jesus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, hoje e sempre. Amém e amém.